Olá, meus amigos. Veja só, por solicitação até, porque eu vi aqui agora nos posts da querida Anne Simões, a decisão da Sociedade Brasileira, né, de toxina botulínica e implantes faciais, não é por dever de ofício, porque quem me acompanha está sempre confiante que eu vou manter atualizado. Então, nesse sentido, vai aqui o meu comentário sobre a nota de esclarecimento da SBTI, que, em rápido resumo, né, ela conclui que é possível sim, tá, para o profissional da área de odontologia utilizar a toxina botulínica e o ácido hialurônico, né? Nesse sentido, é importante destacar que aí não é questão de poder ou de proibição, é uma questão de legalidade. E essa legalidade é que pega justamente a atuação do profissional de odontologia, porque existem duas coisas que eu verifico que são pontos de fragilidade na própria nota de esclarecimento, né? Deixa eu só botar ela aqui, que eu já falo para vocês. Então, assim, na própria nota de esclarecimento da SBTI, ela tem um problema, certo? Então, assim, ela foca muito na questão da atuação do profissional de odontologia em relação à decisão do Rio Grande do Norte, tá? E essa decisão do Rio Grande do Norte foi motivada pela Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Plástica. E o questionamento que a gente deve fazer é o seguinte: é legal ou não é legal? Né? Então, no TRF, né, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui a decisão do TRF para falar para vocês aqui. Segundo a manifestação tida no TRF, e aí aqui é que a coisa pega, que é onde principalmente o profissional de odontologia está vacilando, é o seguinte: ele diz aqui que o provimento, por maioria, o agravo de instrumento interposto no Conselho Federal de Odontologia para manter decisão da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que suspendeu os efeitos da Resolução 176 de 2016, que é a decisão, né, que é a resolução que regula a utilização da toxina botulínica e os preenchimentos faciais pelos cirurgiões dentistas. Suspensa, tá? De acordo com o relator do agravo, desembargador Paulo Oliveira Lima, a referida resolução permitia que aos profissionais de odontologia do ramo a realização de procedimentos em toda a face, compreendendo regiões além do aparelho mastigatório, com a finalidade exclusivamente estética, incluindo-se o terço superior da face, o que, em termos leigos, compreende a testa do paciente. Como visto, não se encontra amparo legal para a atuação do cirurgião dentista em procedimentos que vão além dos relacionados ao aparelho mastigatório, de modo que qualquer permissão que abranja a área para além desses limites está em manifesta contrariedade à legislação aplicável à espécie, sendo, portanto, contra a legem, frisou o magistrado, tá? Em relação à toxina botulínica, a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, além de suspender os efeitos da Resolução 176 de 2016, até ulterior deliberação judicial, determinou que
o Conselho Federal de Odontologia se abstivesse de editar nova norma, tratando da atuação dos profissionais de odontologia em procedimentos estéticos conforme o modelo da resolução suspensa. Aquele juízo entendeu que a citada resolução viola os limites legais de atuação do dentista, invadindo o campo de atividade dos profissionais da medicina. A regulamentação infralegal impugnada, ao possibilitar aos profissionais de odontologia cuja formação não visa a realização de atos médicos, o exercício de atos privativos dessa categoria profissional, põe em risco a saúde da população sujeita a sofrer danos físicos e estéticos, assim considerando que o exercício dessa atividade tangencia as funções previstas privativamente às profissionais da medicina e considerando o risco comprovado de danos à saúde dos inúmeros pacientes que porventura possam vir a ser afetados. A pleiteada se mostra imperiosa, esclarecendo no trecho da decisão de primeiro grau no Rio Grande do Norte, tutela que foi mantida na decisão do TRF da 5ª Região. E o que todo mundo está perdendo muito de vista e de cenário, né, o alcance, né, é que não existe somente a decisão tomada pelo TRF, né, na última, no início desse semestre, né, no finalzinho do primeiro semestre para o início do segundo semestre desse ano. O que existe também é uma outra ação que se está perdendo de vista. E essa outra ação aqui é o calcanhar de Aquiles de quem está fazendo a aplicação e a utilização de toxina butolímica e ácido hialurônico em consultório. E aqui vai a explicação por quê. Aonde é que está essa decisão? Essa decisão está no TRF da 1ª Região. É uma ação que foi movida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo procurador do Conselho Federal de Medicina, tá? E ela pretende justamente o quê? Eu vou ler a ementa para não ter que ler a decisão toda, né? Administrativo tributário, ação civil pública, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, atuação na área de saúde estética, dermatologistas e cirurgiões plásticos, prognóstico, terapêutica e atométrico, procedimentos estéticos invasivos, artigo 4º da Lei 12.842 de 2013, habilitação de farmacêutico, resolução 573 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, impossibilidade, sentença reformada, antecipação de tutela concedida. E aí eu vou ler aqui o acórdão, que é bem pequenininho, para vocês terem ideia. A Constituição Federal, aí vai começar aqui, a antecipação da tutela é concedida quando existindo prova inequívoca da convêncio juiz da verossemelhança da alegação de ocorrer fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, né, ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, artigo 273, incisos 1º e 2º do CPC de 1973, tá? A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer profissão desde que atenda às qualificações profissionais que a lei estabelece. O Conselho Federal de Medicina se insurge contra a Resolução 573 de 2013, emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, que habilita o farmacêutico a realizar os procedimentos de saúde estética, conforme documentos colacionados nos autos, que procedimentos estéticos tais como botox, peeling, preenchimentos, laser terapia, bichectomias e outros, rompem as barreiras naturais do corpo, no caso a pele, com uso de instrumentos cirúrgicos e aplicação de anestésicos, obviamente não podem ser considerados não invasivos. Além disso, tais procedimentos estéticos podem resultar em lesões de difícil reparação e deformidade e óbito dos pacientes. Capacitação técnica não pode estar limitada à execução do procedimento, requer um prognóstico favorável à execução do ato, com informações pormenorizadas sobre a reação
das células cutâneas e suas funções. Desta forma, o médico com a especialização em cirurgia plástica ou dermatologia e profissional apto a realizar procedimentos estéticos invasivos devido ao conhecimento básico na área de anatomia e fisiopatologia e da possibilidade de diagnóstico prévio de doença impeditiva do ato ou da terapêutica adequada, se for o caso, caracterizando o procedimento estético invasivo como ato médico. Assim sendo, em obediência ao princípio da legalidade e ao enquadramento da atribuição e imposição de restrições ao exercício profissional devem estar previstos no sentido formal em lei. Assim, independente da simplicidade do procedimento estético invasivo ou dos produtos utilizados, em caso, está demonstrado que a Resolução 573 de 2013 constitui ato eivado de ilegalidade, ultrapassando os limites da norma de regência da área de farmácia, decreto 85.878 de 81, razão de acrescentar no rol das atribuições do farmacêutico procedimentos caracterizados como ato médico, Lei 12.842 de 2013, exercícios por médicos habilitados na área de dermatologia e cirurgia plástica. Apelação provida. Decisão da turna por unanimidade dá provimento à apelação. Então vejam bem, esse recurso, né, datado esse acórdão foi da 7ª turma do TRF da primeira região, da desembargadora Ângela Catão. Certo? Então, publicado esse acórdão, geralmente é publicado no dia seguinte, ou seja, dia 11 de abril de 2018, tá valendo para o processo aqui a situação da proibição do uso da tóxica botulínica, proibição do ácido hialurônico e ainda os procedimentos invasivos. Tá? Os que são considerados invasivos. Então veja só, é importante que se tenha isso claro para que o médico não possa, o médico odontólogo no caso, né, o cirurgião dentista, não possa se expor a de repente estar cometendo uma ilegalidade. E eu não estou dizendo que ele está praticando nada que ele não sabe fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que diante das decisões que tem aqui, a gente aprende em direito desde cedo, que decisão a gente cumpre. A gente pode até recorrer, mas a gente cumpre. E as decisões estão válidas. De abril de 2018, a do TRF da primeira região, que considera esses procedimentos estéticos invasivos, e a do TRF, que é de junho de 2018, que considera a questão do ácido hialurônico e do Botox uma atuação além da área de especialidade do médico odontólogo, né? Ou seja, do cirurgião dentista. Então, nesse sentido, qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é de respeito à lei. Eu não estou dizendo que vocês vão perder a especialidade, não estou dizendo aqui que vocês vão deixar de fazer. Mas a prudência indica que é melhor suspender o atendimento até a definição sacramentada dessa questão, porque ela ainda está em debate, tá? Você vê que tem já a questão dessa decisão também do TRF da primeira região, não só tem o TRF da quinta região. Tem muita gente focada aqui somente na quinta região, no Nordeste, quando tem essa decisão do TRF da primeira região. E são decisões de tribunais revisores, não são decisões de tribunais de primeiro grau, que é mais uma vertente que deve ser levada em conta, não é um juízo que não vai ter revisão. Já foi revisado, já foi decidido em segundo grau. Então, se já foi decidido em segundo grau, mais um motivo para se haver a prudência da obediência ao que está determinando aquela lei. Naquela lei não, mas aquela decisão, certo? Então,
tentem, dentro da medida do possível, reduzir, suspender esses procedimentos até a definição final. Porque em que pese o posicionamento da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica, em que pese o posicionamento do próprio CFO, que diz que o cirurgião dentista não está submetido ao ato médico, né? Esses conselhos, apesar de regularem a profissão, estão submetidos, como todos estão, a advocacia também estão submetidos às decisões judiciais, por conta da Constituição e por conta daquela história que eu já contei para vocês aqui, da pirâmide de Kelsen, né? Que é a questão da hierarquia das leis, onde lá no topo da pirâmide nós temos a Constituição, depois nós vamos ter as leis federais, ordinárias, depois você vai ter as leis delegadas, depois leis complementares, decretos, e lá embaixo no pezinho, resolução. Então, força normativa bem pequena de resolução, tá? Então, infelizmente, né, ou felizmente é assim, tá? A realidade que está posta para a gente no nosso ordenamento jurídico é essa. Então, gostaria que vocês tivessem somente a prudência de, nem de obedecer, mas de verificar isso, tá? Verifica isso direitinho que eu estou falando aqui, tá? Eu vou dizer de novo o nome da magistrada, tá? Aqui é desembargadora Ângela Catão, tá? Que está vinculada aqui no TRF da primeira região, decisão da 7ª turma. Ela foi a relatora dessa apelação, tá? E assim sendo, não é interessante estar se violando esse tipo de decisão, simplesmente se ancorando em uma cartinha ou um esclarecimento de uma sociedade de classe ou mesmo num conselho profissional, porque isso pode levar você, que tem uma carreira brilhante, uma carreira profícua, de intenso estudo, de intensa técnica, a uma derrocada, que não é interessante, porque você pode de repente sofrer um processo ético de expulsão até. Não por conta de falta ética, mas por conta de cometimento de uma ilegalidade que gera esse procedimento de expulsão. Que se você cometer uma ilegalidade, você vai estar cometendo crime, porque é fato antijurídico. Então, se liguem nisso, tá? Vocês estão numa batalha grande, eu estou acompanhando, tá? Eu sei que é uma questão sensível, mas é importante que se fique atento a esses detalhes para não sofrer lá na frente um revés por conta simplesmente de uma falta de percepção mais ampla do alcance de certas decisões, porque eu, com todos os profissionais e excelentes profissionais de cirurgia dentista com quem eu converso e com quem eu falo, todos eles só me citam as decisões do Rio Grande do Norte e do TRF da 5ª região. Nenhum me fala dessa decisão daqui de abril de 2018, lá do TRF da primeira região, que, como nós sabemos, é vinculante não somente para a região, mas para toda a Justiça Federal, tá? De 2º grau principalmente. Então, fiquemos atentos, tá? E espero que chegue a um bom termo esse embate, mas é fundamental lembrar que nós temos que obedecer às decisões judiciais. Esse era o meu comentário, eu acho que ficou bem claro. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem mandar alguma pergunta para mim, aproveita aqui a área de comentários, manda no inbox para mim. Vou ficar muito feliz de receber sua solicitação e vou fazer o possível para responder o mais rápido possível, tá legal? Um beijo grande, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe o projeto de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.